Olá pessoal, bem-vindos ao sexto e último módulo. Nesta aula nós iremos falar sobre os custos de produção para a comercialização e como nós podemos se organizar para se tornar um coletor de sementes. Vamos começar? Para tratarmos do custo de produção e preço, utilizaremos o exemplo da rede de sementes do Xingu. O custo é tudo aquilo que é gasto na produção de sementes. E quando eles são estabelecidos, conseguimos determinar o preço de venda das sementes. Por isso, é muito importante que ao fazermos o planejamento, nós incluímos todos os gastos que ocorrem durante o processo, comparando com tudo aquilo que vamos ganhar. A melhor referência para prever os custos são os anos anteriores e fazermos uma comparação entre os anos de produção e a evolução do trabalho do coletor, o que pode ter influência nos resultados de ano para ano. O custo total é a soma do custo variável e o custo fixo. O custo variável são os custos que mudam conforme a quantidade produzida ou de trabalho, ou seja, o rendimento. A produção de sementes está ligada à espécie que você coleta, tipo de semente, e envolve, por exemplo, o tempo que se gasta na coleta e no manejo, o valor do combustível para a coleta ou entrega das sementes, e diárias de trabalho para a coleta e manejo. Já os custos fixos são aqueles que não mudam, independentemente da quantidade de sementes produzidas, ou ocorrem todos os meses, como a depreciação dos materiais que utilizamos na coleta e manejo das sementes, a manutenção dos locais de armazenamento de sementes, por exemplo, como conta de luz, de água, o salário ou ajuda de custo do técnico e responsável pela casa de sementes, pelo gestor administrativo e comercial. Como coletor, é importante ter calculado os custos de coleta e manejo para saber se o preço pago pelas sementes está justo e compensando o trabalho realizado em campo. Para isso, podemos levantar o rendimento de coleta e manejo das sementes. Para fazer as contas, precisamos anotar as seguintes informações: quanto tempo gastamos na coleta e manejo, quantos frutos manejamos, qual o peso dos frutos manejados e quantos quilos de sementes limpas resultarão no final do manejo. Para isso, podemos elaborar a seguinte tabela. Vamos supor que um coletor coletou frutos de jatobá de uma árvore e levou 2 minutos para coletar 1 quilo de frutos. Foi a pé e não teve gastos. O manejo das sementes foi feito quebrando com um martelo e a limpeza foi feita na peneira. E para quebrar 1 quilo de frutos, equivalente a 10 frutos, levou 16 minutos de trabalho, o que resultou em 44 sementes limpas, com peso de 128 gramas. Com esses dados, podemos calcular quantos quilos de fruto precisamos coletar para produzir 1 quilo de sementes limpas. Para fazer este cálculo, trabalhamos com duas colunas: quantidade de frutos e quantidade de sementes. Então, coletamos 1 quilo de frutos, que resultaram em 128 gramas de sementes limpas. Embaixo, colocamos X para sinalizar que queremos calcular quantos quilos de frutos precisamos para obter 1 quilo de sementes limpas. Fazemos a multiplicação em X para obter o resultado. Então, precisamos coletar 7,8 kg de frutos para obter 1 kg de sementes limpas. E quanto tempo de trabalho eu vou gastar para obter 1 kg de sementes limpas? Aqui usaremos a mesma lógica anterior, da regra de 3. Nesse caso, as duas colunas serão tempo gasto e peso das sementes limpas. Então, gastei 2 minutos para coletar, mais 16 minutos no beneficiamento para produzir 128 gramas de sementes limpas. Quero saber quantos minutos irei gastar para produzir 1 kg de sementes limpas. Fazemos a multiplicação em X, dividimos e obteremos o tempo gasto. Então, gastarei 2 horas e 20 minutos para produzir 1 kg de sementes limpas jatobá. Então, qual o valor mínimo
que devo vender 1 quilo de sementes limpas? Para fazer este cálculo, iremos tomar como base uma diária de R$ 50. Trabalhamos então com duas colunas, valores em reais e horas de trabalho. Então, se a diária é R$ 50 para 8 horas de trabalho e quero saber qual o valor do meu trabalho, X, para o equivalente a 2 horas e meia de trabalho, faço a multiplicação em X, passo para o outro lado dividindo e obtenho um resultado de R$ 15,65. Então, este é o valor do trabalho que tive para produzir as sementes. Portanto, é o valor mínimo que devo vender 1 quilo de sementes limpas. Agora vamos ver o que um coletor ou coletora que quer começar a produzir sementes precisa fazer para tornar sua atividade reconhecida e legalizada. O coletor de semente, ele é um ator reconhecido dentro da legislação de sementes. Mas, para comercializar sementes, esse coletor ele precisa estar vinculado a um produtor de semente específico. Então, por meio de um contrato de prestação de serviço ou algum documento similar. Tá? O cadastro ele é feito pelo preenchimento dos documentos necessários que estão no site do Ministério da Agricultura e eles precisam ser protocolados na superintendência do Ministério da Agricultura de cada estado. Para saber mais sobre o passo a passo do registro Renasem, acesse o link disponível no material de apoio e também assista ao vídeo. E como o coletor pode se organizar socialmente para a comercialização? Cláudia Araújo irá nos falar da experiência da Rede de Sementes do Xingu. A gente trabalhou individualmente de 2007 a 2015, onde cada coletor tinha aí a sua lista de pedido, né, de entrega individualmente. No entanto, a partir do momento que a rede passou a sua condição organizacional de associação, ficou difícil também o aumento dos coletores na rede. Então, a gente, para ajudar, para facilitar a gestão de produção desses coletores, e porque em alguns grupos, por exemplo, os indígenas, eles já funcionavam em grupo. Então, a gente analisou que em grupo, os coletores aqui de fora, né, agricultor familiar, coletores urbanos, poderiam formar grupos e não coletar individualmente. Isso facilitou a nossa gestão enquanto central administrativa, né, enquanto associação, e também a formação interna dos grupos. Quando ele se junta com outro pequeno e com mais outro pequeno, ele se fortalece. Uma outra coisa importante dentro do processo de organização da rede é o apoio das demais instituições com as suas visões. Cada instituição tem um perfil, né? Então dentro desse perfil você vai somando para facilitar essa ligação, né, entre os grupos coletores e o técnico da parte comercial. Na medida que você está chamando o agricultor para discutir a questão da